Seja bem-vindo ao mundo marcial. O Jeet Kune Do não é apenas um estilo de arte marcial, mas uma filosofia que foi fundada pelo Bruce Lee. Em 1971, Bruce Lee escreveu um ensaio intitulado O Tal do Jeet Kune Do. Nele, ele descreveu sua arte marcial e filosofia. A eficácia do Jeet Kune Do reside em quebrar as regras tradicionais das artes marciais, fazendo uso do que é eficaz e útil, em vez de lutar de acordo com um conjunto de regras prescritas. O foco é antecipar, interceptar e usar sua habilidade para contra-atacar sem hesitar. Jeet Kune Do é muito mais do que apenas um estilo de combate, que era a intenção da filosofia de seu fundador Bruce Lee. Ele viu o valor das técnicas de muitos estilos de luta diferentes e as incorporou em seu próprio estilo de luta e as adaptou para serem eficazes sem a necessidade de lutar de acordo com as regras. Bruce Lee lutou para dar um nome à sua expressão de arte marcial porque sentiu que isso limitaria a filosofia por trás de sua arte marcial, que ia diretamente contra a essência da filosofia. Ele foi e voltou entre vários nomes antes de se decidir pelo Jeet Kune Do em 1967. A tradução de Jeet Kune Do é o caminho do punho interceptador. A filosofia por trás de interceptar foi considerada aplicável não apenas ao estilo de combate, mas também mental, física e espiritualmente. O requisito do Jeet Kune Do é treinar-se em todos os aspectos da vida, tanto mental como físico, para cultivar-se ao ponto de ter todas as ferramentas necessárias para enfrentar qualquer situação. A ideia é equipar-se a ponto de, diante de qualquer situação, poder valer-se de sua experiência, conhecimento e treinamento para interceptar a situação e usar as ferramentas de que dispõe sem precisar pensar a respeito. A filosofia central em torno do Jeet Kune Do é não usar nenhum meio como meio, não tendo nenhuma limitação como limitação. Isso implica aprender de múltiplas fontes, absorvendo o que você acha útil, rejeitando o que não é e adicionando sua própria experiência a isso. Por causa dessa filosofia em torno do Jeet Kune Do, Bruce Lee incorporou movimentos e técnicas de várias outras artes marciais que ele acreditava terem mérito e utilidade, mas não incorporou as técnicas que considerava inúteis. É constituído por um complexo de técnicas, exercícios, métodos de treinamento e teorias onde forma o arsenal fundamental do lutador. Os treinamentos são realizados na forma de cross-training, treinamento cruzado em vários objetos de treinamento e luta, treinamento de equipamentos como saco de pancadas, treino com peso, aparadores de chutes, luvas de foco, etc. A ênfase é colocada em sparring, frequente com contato total de treinando com equipamento de proteção completo, para aproximar o máximo possível de um combate de rua. O foco do Jeet Kune Do é que seu estilo de luta seja pessoal, e cada pessoa encontrará coisas úteis diferentes de outros estilos além do que Bruce Lee fez. A chave é estar sempre aprendendo, sempre melhorando, sempre se adaptando e crescendo. Isso significa que seu estilo de arte marcial pode mudar com o tempo conforme você muda. O foco é uma combinação de filosofia e técnicas práticas de luta e habilidade. O foco principal está na filosofia, pois se você entender esse aspecto, estará aberto para aprender qualquer estilo de arte marcial e desenvolver seu estilo de luta incorporando componentes ao seu próprio estilo. Não há foco em movimentos e padrões rígidos ou prescritos, o foco é a adaptabilidade. As técnicas ensinadas visam mudar a maneira como você aborda as artes marciais, de movimentos prescritos para antecipar ou interceptar os movimentos e ataques de seu oponente. O estilo de combate do Jeet Kune Do é eficaz porque a base do estilo são movimentos que Bruce Lee adaptou de outros estilos e os trouxe para sua filosofia, o que lhe permitiu aprimorá-los em vez de seguir a execução prescrita da técnica. Muitas das técnicas desenvolvidas é para tornar o estilo eficaz para situações de combate da vida real. Isso significava ser capaz de adaptar seu estilo à situação e usar diferentes movimentos e técnicas ditadas pela situação, e não pelo seu estilo de luta aprendido. Como o estilo foi desenvolvido para a luta de rua, as técnicas ensinadas como parte desse estilo ainda são relevantes e eficazes hoje. No entanto, a filosofia de não se prender a um único caminho, mas desenvolver suas próprias adaptações. Bruce Lee pesquisou e foi influenciado por várias artes marciais para criar a arte do Jeet Kune Do, desenhando e transformando elementos de um total de 26 sistemas de luta como boxe ocidental, esgrima ocidental, savate francês, judô japonês, jiu-jitsu japonês, wrestling ocidental, muay thai, vários estilos de kung fu do norte e do sul. Ele possuía um vasto acervo de livros e filmes relacionados, bem como associado aos maiores nomes de instrutores de artes marciais da época para filtrar suas teorias. Dan Inosanto posteriormente adicionou elementos adicionais de Kali filipino, Panantucan, Jiu-Jitsu brasileiro e Silat. O Jeet Kune Do arte marcial é uma arte oficialmente reconhecida e foi registrada na Federação de Wushu da China em 27 de março de 1981.
No período de 1964 a 1973, Bruce Lee, com a ajuda de Dan Inosanto, tendo o papel de principal catalisador, pesquisou todos os sistemas de combate que puderam descobrir. Dentre centenas de artes, eles escolheram elementos, técnicas, métodos de treinamento, exercícios, teorias ou apenas ideias de 26 artes marciais que formaram a base do Jeet Kune Do e uma rede de técnicas que dá os insumos necessários a um lutador. Há uma percepção errônea de que o Jeet Kune Do é simplesmente uma mistura eclética de técnicas de várias artes. Na verdade, Bruce Lee usou técnicas interrelacionadas de vários sistemas, que favorecem uma transição direta e harmoniosa de arte para arte, de estrutura para estrutura, de campo para campo durante batalha e ter total coerência entre si, eficiência, vazão e economia de energia. Desenvolvimento histórico da arte é um processo de desenvolvimento contínuo e não um produto. Historicamente, a arte tem 5 períodos de tempo, onde Bruce Lee e seus sucessores desenvolveram a arte. Jun Fan Kung Fu, de 1959 a 1962. Desenvolvido em Seattle com base nas artes Wing Chun, Wu Tai Chi Chuan, Choi Li Fut, estilo louva-a-Deus e Sin Yi. Os principais seguidores deste estilo foram Jesse Glover, James Miller e Taki Kimura. Jun Fan Kickboxing, de 1962 a 1967. Desenvolvido em Auckland, com base no Wing Chun, boxe ocidental e kickboxing, com influências dos sistemas de Kung Fu do Norte, savate francês e ênfase no condicionamento físico, um grande seguidor deste estilo foi James Yin Lee. Jeet Kune Do, de 1967 a 1973. Foi desenvolvido em Chinatown, Los Angeles, com base no boxe ocidental e na esgrima ocidental. Deve-se notar aqui que de 1969 até a morte de Bruce Lee em 1973, Bruce Lee abandonou completamente a arte do Wing Chun e a maior parte da metodologia de trapping. Os principais seguidores desse estilo foram Ted Wong, Tim Tackett e Bob Bremer. Jeet Kune Do conceitos de 1973 a dias atuais. Desenvolvido após a morte de Bruce Lee, por Dan Inosanto, Richard Bustillo e Larry Hartsell incorporando Filipino Kali. Os principais seguidores desse estilo são alunos de Dan Inosanto. Jeet Kune Do contemporâneo. Modernos sistemas de combate Jeet Kune Do foram impulsionados pelo realismo, adaptabilidade e desempenho em situações de luta de rua. Desenvolvido por Paul Vunak, Matt Thornton, Christopher Clugston e muitos outros. Jeet Kune Do original versus Jeet Kune Do conceitos. Alguns usam os nomes Jeet Kune Do e Bruce Lee para fins comerciais e de marketing. As duas principais divisões, ou ramificações, são o Jeet Kune Do original e o Jeet Kune Do conceito. Os proponentes de ambos os ramos incluem os alunos diretos de Bruce Lee, ramo original de Jeet Kune Do. O ramo original ensina apenas o que Bruce Lee ensinou. Cabe ao aluno individual desenvolver sua arte marcial. O Jeet Kune Do de Bruce Lee foi o que ele descobriu ser mais eficaz para ele. Suas técnicas, codificadas como Jeet Kune Do, podem não ser as melhores para os outros devido às diferenças de habilidades. Cada indivíduo é responsável por absorver o que é útil de outras artes para expressar seu próprio estilo único de Jeet Kune Do. Hoje, os principais proponentes do original Jeet Kune Do são Taki Kimura, Ted Wong e Jerry Potter. Ramo Jeet Kune Do conceitos. O ramo Jeet Kune Do conceito continua a desenvolver o Jeet Kune Do, sob a filosofia de que não deve ser estático, ou seja, deve continuar a evoluir. Durante sua vida, Bruce Lee refinou continuamente pesquisando, experimentando e adicionando o que era útil e retirando o que não era. Até mesmo Lee incentivou seus alunos a descobrir o que era eficaz para eles, em vez de seguir cegamente o que qualquer sistema específico ensinava. O ramo Jeet Kune Do conceitos incorpora elementos de muitas outras artes marciais, como as artes marciais filipinas, jiu-jitsu brasileiro dentre outras. Existe uma maior variabilidade, pois cada instrutor ou escola terá desenvolvido sua forma única de Jeet Kune Do, absorvendo o que eles acreditam ser útil de outros sistemas de luta. Os principais proponentes dos conceitos do Jeet Kune Do são Dan Inosanto, Richard Bustillo e Larry Hartsell. Um ramo do Jeet Kune Do é melhor que o outro? Depende do seu objetivo. Original Jeet Kune Do permite que você aprenda a forma mais pura, que você pode adaptar encontrando e desenvolvendo a partir de outros sistemas de luta e artes marciais. Os conceitos do Jeet Kune Do oferecem um balcão único, mas a maior variabilidade e quantidade de ensinamentos. Você ainda precisará experimentar e determinar quais técnicas funcionam melhor para você. Seja qual for o ramo que você escolher, lembre-se de que Bruce Lee incentivou seus alunos a continuar desenvolvendo sua arte de combate. Quer você escolha original ou conceitos, você chegará ao mesmo lugar à sua expressão única de Jeet Kune Do. O Jeet Kune Do é uma arte marcial extremamente eficaz que é um dos estilos mais úteis para aprender a autodefesa.
Ele ensina você não apenas a lutar de acordo com um conjunto de regras prescritas, mas também a adaptar seu estilo para contra-atacar seu oponente com eficácia. Muitas pessoas gostam de aprender Jeet Kune Do por causa de sua falta de regras e formalidades tradicionais, trazendo um nível de liberdade para as artes marciais que muitos outros estilos não possuem. Cada aluno deve partir em sua própria jornada para encontrar o que é viável para ele em filosofia, técnica, tática, estratégias, princípios e depois explorar outros métodos que lhe interessam. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a aprender mais sobre as artes marciais. Considere ver mais vídeos no canal, veja também as playlists com temas semelhantes. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.